Hoje a gente vai falar de um dos temas mais comentados ultimamente, que é a inteligência artificial. Mas costumo dizer que a inteligência artificial ela é sempre muito benéfica quando ela é utilizada como meio para alcançar bons resultados e eficiência na ponta. E hoje a gente vai falar disso, né? Como que eu utilizo inteligência artificial para trazer eficiência nas operações voltadas para o supply chain, para a cadeia de suprimentos do teu e-commerce. Antes de mais nada, queria agradecer a todos vocês pelo tempo empregado aqui. Agradecer a Infracommerce, o time Infracommerce pelo esse stand maravilhoso aí e toda a organização. Me apresentando, meu nome é Eduardo Ferreira, eu sou Head de Infradata. Infradata é a vertical de dados e inteligência artificial da Infracommerce. Tá? Meu background é técnico, mas prometo não falar muito do técnico, falar mais de business. Tá? Mas tenho 15 anos em média na área de tecnologia. Estou desde 2015 trabalhando com inteligência artificial, especificamente para a supply chain. Antes de trazer um caso prático aqui no uso de inteligência artificial, queria trazer um pouco e dar um mergulho sobre ela, que foi o que nos trouxe até aqui. E aí, a partir de então, a gente vai falar de forma prática como que isso funciona. Começando pelo que é inteligência artificial. Gosto muito de usar esse termo que diz: a inteligência artificial é a capacidade de uma máquina de realizar tarefas que requerem inteligência humana, como aprender, raciocinar e resolver problemas. Gosto desse termo, desta frase, porque ela foi feita lá em 1956, onde um grupo de pesquisadores a determinaram, que foi onde começou toda a jornada de inteligência artificial. E aí vamos dar um mergulho aqui. Não foi em 1956, um pouco antes, até de 1950, esse termo já foi utilizado, mas a gente pode citar esse grande rapaz aí na foto, que é o Alan Turing. Alan Turing muitos dizem que foi até um grande herói, ele ajudou a desvendar algoritmos de máquinas nazistas em guerras mundiais. E foi quem trouxe, né, quem mais revolucionou aí esse termo tecnológico, não só de inteligência artificial, mas como tecnologia como um todo. Além de ser um super-herói das guerras, ele implementou o teste de Turing, né, que é um teste simples, onde três pessoas entre aspas, um entrevistador, uma pessoa e uma máquina, faziam um teste onde o entrevistador fazia perguntas para a pessoa e para a máquina. A partir do momento que o entrevistador não sabia quem era a pessoa, quem era a máquina, era mais que provado que a máquina poderia se passar por um humano. Tá? 1956 foi onde eu comentei do fórum onde tudo se iniciou. Né? Então imaginem lá o filme do Exterminador do Futuro, onde um grupo de cientistas malucos, né, se reúnem e decidem definir o que é a tecnologia, o que é inteligência artificial. Termos como machine learning, deep learning, redes neurais, né, foram descritos nessa época. Né? Então foi digamos que o pontapé inicial para a inteligência artificial. 1965, a gente teve a Elisa, que foi o primeiro chatbot, uma iniciativa do MIT, que também deu início a tudo que a gente vive hoje, né? Hoje o ChatGPT é um grande chatbot. Obviamente a Elisa era muito mais simples, mas ela tinha a capacidade de simular conversas como se fosse... Me dá uma ajuda? Como se fosse um paciente e um terapeuta. Então ela interagia não tão bem como hoje. Obrigado. Não tão bem como hoje, obviamente, mas foi o primeiro chatbot que a gente teve aí. Em 1965, que deu início a tudo que a gente vê hoje. Em 1980, meados de 1980 para 1990, a gente teve um período que eles chamam de inverno da inteligência artificial, que foi quando expectativas foram frustradas. Então, todos os resultados prometidos, toda a eficiência que a inteligência artificial até então se propôs a fazer, não foi bem assim. Né? Então, investidores começaram a tirar dinheiro do mercado e a inteligência artificial
diminuiu, né? Não teve o boom que se esperava. Muito, aí entrando um pouco no Techniquez, por investimento, dinheiro era muito caro, né? Prover uma infraestrutura de máquinas para ter modelos trabalhando em prol disso, né? E o maquinário também não era tão evoluído como é hoje. Em 1997, já começou a, de novo, aparecer a inteligência artificial e dar uma volta por cima. Então, uma inteligência artificial feita pela IBM, que chamava Deep Blue, que conseguia jogar xadrez. Ela simplesmente ganhou do atual campeão, Garry Kasparov, em menos de 19 jogadas. Então, já foi um passo, depois do inverno da AI, para o que a gente está vivendo hoje. 2011, acredito que todo mundo aqui ouviu falar do IBM Watson, né? Foi uma grande iniciativa e um grande abre portas para tudo que a gente está vivendo hoje. Tecnologicamente falando, foi muito bom, mas por mais que seja um passado recente, 2011 também sofreu com algumas coisas, por exemplo, máquinas, investimentos e, digamos, um pouco de time, né? Sofreu com o time, algo que o ChatGPT não sofre hoje. AlphaGo, esse é interessante. AlphaGo é para quem não conhece, eu não sou jogador de AlphaGo, tá? Mas é um jogo de tabuleiro, um dos jogos mais complexos existentes hoje em dia. E a Google criou também uma inteligência artificial capaz de jogar esse jogo e ela ganhou do então campeão mundial de AlphaGo. Eu vou citar um trecho sobre isso mais à frente. Em 2022, a gente teve o boom do ChatGPT, que além de adentrar no mercado profissional, também adentrou no mercado pessoal, né? Eu uso, enfim, várias AIs, o ChatGPT principalmente, como Eduardo Pessoa Física, na minha casa, onde for. Então, foi quem estourou e quem trouxe tudo que a gente está vivendo hoje de inteligência artificial. Em 2022, teve um grande marco também, a Infracommerce adquiriu a TVEC. TVEC era uma startup, foi fundada ali em meados de 2014 e 2015, onde a especialidade dela era trabalhar com dados e inteligência artificial voltada para a supply chain. Era a empresa que eu trabalhava, eu entrei em 2015, então praticamente fundei a empresa junto com os sócios. E em 2022 a Infracommerce adquiriu essa empresa, que hoje a TVEC originou o que temos como a vertical de dados da Infracommerce, que é a Infradata. Um ponto que eu comentei que eu ia falar mais à frente, Lee Sedol era o campeão mundial de AlphaGo. E foi divulgado ali para o mercado mais geek, né, mais nerd, uma frustração enorme por ele ter perdido o jogo para uma inteligência artificial. Ele até citou, pô, a inteligência artificial não pode ser derrotada, né? Não foi bem assim, até trouxe um gráfico aqui do lado, não está tão bonito, mas é o que a internet divulga. Mas a gente vê que a partir de 2016, o nível intelectual dos jogadores de AlphaGo só subiu. Então isso mostra que a inteligência artificial não está aqui para substituir o humano, e sim para fazer com que a gente evolua. Falando um pouco mais do técnico, prometo não me aprofundar tanto, mas não dá para falar de AI sem falar um pouco de conceitos mais técnicos. A inteligência artificial hoje, ela é dividida em 3 grandes blocos. Um bloco que eles chamam de AI fraca, que é tudo que a gente tem hoje, o que está em produção hoje. Então, ChatGPT, modelos de recomendação do Netflix, Alexa, Siri, as previsões de demanda ali de infradata que a gente vai falar mais à frente. Isso a gente chama de AI fraca. Tem uma outra inteligência artificial que eles chamam de AI geral, né? Que são modelos um pouco mais avançados que conseguem trabalhar com sentimentos, reconhecer sentimentos e expressar sentimentos. E uma super inteligência artificial, que aí é o que a gente vê em filme, Exterminador do Futuro da vida. Tá? Vale ressaltar que as duas ainda estão em desenvolvimento. E, gente, a terceira é mera especulação, é filme mesmo, não existe. Hoje. Pode ser que exista, mas hoje não existe. Adentrando um pouco mais no termo, e aí várias pessoas perguntam, tá, Edu, o que é inteligência artificial, machine learning, deep learning, qual que é a diferença disso tudo?
Inteligência artificial é o grande bloco, como a gente vê aqui do lado. Dentro de inteligência artificial, a gente tem um outro termo chamado machine learning, que é o aprendizado de máquina. Então imagina uma criança quando vê um cachorro. Você ensina a criança que aquilo é um au-au, né? Na primeira vez que a gente vê. E aí ela aprende que aquele animal de 4 patas, né? É um au-au. E na segunda vez, ou terceira, que você mostra um cachorro, a criança olha e fala, talvez um au-au, ou ela demora um pouco mais para aprender. Esse aprendizado é similar ao que a gente vê em machine learning, tá? E coisas mais interessantes, né? Se uma criança, nesse mesmo momento, é apresentada a um porco, ela vai olhar o porco e falar, é um au-au. Mas, obviamente, não é um au-au, é um porco. Então ela tem que aprender que aquele animal também de 4 patas, que se parece um cachorro, não é um cachorro, é um porco. E isso é o que a gente chama de machine learning. Deep Learning é um conceito um pouco mais profundo. Eu gosto de usar o exemplo de um jogador de futebol. Então ele treina, aprende e joga. Treina, aprende e joga. Isso a gente pode chamar de machine learning. Agora imagina um jogador de futebol que coloca outras variáveis e outros blocos em cima disso. Então além de treinar, aprender e jogar, ele olha a previsão do tempo e correlaciona para ver se vai estar chovendo ou não, para ele ajustar o estilo de jogo dele. Ele olha outros fatores como o estilo do jogo do adversário. É um adversário que tem um estilo mais defensivo, mais ofensivo. Show. Ele estuda cada um dos jogadores do time adversário. Então percebam que ele vai criando grandes blocos, grandes neurônios de aprendizado. E no fim eu consigo correlacionar tudo isso para que ele consiga atingir melhores resultados. Então isso é o que a gente chama de Deep Learning, que é uma área dentro de Machine Learning também. Aqui um pouco de riscos. Então eu li alguns artigos ali, trouxe alguns riscos que o pessoal geralmente comenta. Primeiro dele, dados de treinamento tendenciosos. Aqui eu trago que o problema não é a inteligência artificial. O problema é quem opera a inteligência artificial. Então, obviamente, se a gente treinar um modelo que fale de preconceito, discriminação, hackers mal intencionados, privacidade, desinformação e manipulação, é o output que a AI vai cuspir, né? Então, o grande problema não está na AI, sim nas pessoas que a operam. Segundo, consequências indiretas. Desemprego em massa, problemas de alinhamento, desigualdade econômica. Desculpa, dei uma olhadinha ali no cronômetro, assustei que estava 22, mas está ao contrário. Então, por exemplo, problemas de alinhamento. Eu peguei meu carro e vim até o fórum. Eu posso ter causado um problema de desequilíbrio ambiental sem saber. Posso ter matado um monte de inseto ali com o carro e, pô... Meu foco, meu objetivo era chegar até aqui. O modelo de AI é a mesma coisa. Se o objetivo dele for atingir algo, ele não vai olhar muito para o que está acontecendo nesse meio do caminho. Tá? E o terceiro foi o que eu comentei ali de riscos existenciais, que é o tal do exterminador do futuro, que hoje não existe. Hoje, a gente já pode ver a inteligência artificial sendo aplicada em vários mercados. E até mesmo no uso pessoal, como eu citei. Então, desde o mercado de food tech até uma hotelaria, utiliza inteligência artificial para gerar eficiência, para gerar melhor experiência. E segundo uma pesquisa da Price, da PwC, sobre a aplicação de AI, ela separa um bom uso de inteligência artificial, e aí olhando para o mercado, em 3 grandes blocos. Primeiro, pense melhor, mais rápido e a longo prazo. Tome decisões com apoio de inteligência artificial. Segundo, simule tudo. Aproveite o poder virtual da inteligência artificial. E terceiro, opinião pessoal. Meça, avalie e preveja o ROI da inteligência artificial. Então, como eu disse lá no início, não basta apenas eu usar a inteligência artificial, que está na hype, pô, eu uso inteligência artificial. Mas, pô, que benefícios isso está trazendo para o meu negócio? Está trazendo mais dinheiro, menos dinheiro? A gente está medindo? É isso que a gente vai ver mais para frente. Gosto de usar essa imagem que é want to need, must you have. E, cara, a gente está no momento que não é mais, pô, quero ter inteligência artificial no meu negócio. Eu preciso, eu tenho que ter a inteligência artificial no meu negócio. Senão a gente vai ficar para trás. Legal, a gente já viu tudo que nos trouxe até aqui.
Agora vamos ver o momento atual, hora da prática. Então vou pedir para vocês imaginarem uma empresa D2C, né? Líder de venda de presentes, precisando implementar AI para aumentar a eficiência logística. Então ela precisa disponibilizar o produto certo, no local correto, nas quantidades certas, no momento certo, ao menor custo e com baixo esforço. Aqui a gente vai trabalhar com o escopo de dados simplificado. Então imagine uma indústria que tem que abastecer um armazém e esse armazém é quem entrega as mercadorias direto para o consumidor final. E aí o que a gente vai fazer? Passo número 1. A gente vai analisar dados de vendas do ano de 2023, dessa grande indústria. A gente vai fazer uma previsão de vendas utilizando inteligência artificial e não utilizando inteligência artificial. A gente vai medir os resultados, então quão acurado foi essa previsão de demanda. Vamos aplicar algoritmos de recomendação de estoque e a gente vai calcular o ROI. Então, esse processo está bem sinérgico com o sugerido pela PwC. Como a gente chega lá? Vamos olhar os dados de faturamento de 2023. Essa empresa, mês a mês, teve teu faturamento, que em 2023 totaliza 295 milhões em produtos de curva A. Aí eu vou pedir para vocês refletirem. Se coloquem no final de 2022 e pensem, como que eu faço para poder alcançar bons resultados, o tanto quanto, no ano de 2023? A gente vai começar pela previsão de vendas. Essa é a série de vendas realizada em 2023. Tá? Então a gente percebe que é uma série, obviamente ela está agregada, mas uma série comportada. E tem alguns picos sazonais ali, por exemplo, na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal. E a gente tem que prever isso de forma cega. Eu não sei que isso vai acontecer ainda em 2023, afinal eu estou no começo ainda de 2023 ou final de 2022. E aí eu vou aplicar um algoritmo simples, de uma média móvel rolante sendo atualizado semanalmente para prever essa demanda. E aí a gente vai ver que esse algoritmo, ele consegue prever, não é um algoritmo ruim, é um algoritmo de média móvel, mas é um algoritmo, uma série mais quadrada, com um pouco de atraso em alguns picos sazonais. Mas consegue prever. E digo para vocês que muitas empresas não têm nenhum algoritmo simples de média móvel, trabalham bem no escuro. E aí, vamos ver como que a AI se comporta. A mesma série de vendas trabalhando com o algoritmo de previsão de venda sendo atualizado semanalmente. Então vocês podem ver que ele consegue capturar as tendências de uma forma muito mais eficiente, né? Picos sazonais, enfim, a curva da série, a AI consegue capturar isso e trazer um resultado bem satisfatório, né? A gente quase não vê a linha azul. Obviamente, qualquer algoritmo, né, a gente brinca, todos os clientes brincam. Quando a gente faz previsão de demanda, a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar. Porque a gente quer errar menos possível, né? Oh my God. Pô, Edu, como que você faz isso? Que mágica é essa? Me explica, meu amigo. Primeiro ponto. Número 1. Data Lake Infracommerce. Muitas empresas querem adotar inteligência artificial, mas existe um problema que tem que ser resolvido antes disso, que é a curadoria dos dados. Vários de nossos clientes, a própria Infracommerce, passaram por um momento onde... e aí eu estou usando exemplo de verdade, tá, galera? Áreas não sabiam nem... Cada um tinha um número de venda da empresa. Cada um tinha um KPI que falava um número totalmente distorcido. A empresa não conseguia falar o mesmo número. Então, para isso a gente entrega um data lake, recebe as informações e primeiro resolve essa primeira dor, que é, vamos fazer uma curadoria dos dados para a empresa começar a falar pelo menos a mesma língua. Depois a gente pensa em AI. E aí, dado que esse problema está resolvido, a gente começa a trabalhar com alguns algoritmos, um pouco mais simples, mas algoritmos de reconstruções, por exemplo, de sellout, sell-in, estoques.
e correções de rupturas, estoques virtuais e outliers. Então imagina que uma empresa que vende B2B, do nada, uma outra empresa foi lá e comprou como se não houvesse amanhã. Foi um evento que nunca aconteceu. Algoritmo nenhum, AI nenhuma vai prever isso. Então é um fenômeno que a gente tem que fazer uma limpeza para não deixar o modelo tendencioso a isso. Terceiro ponto, enriquecimento dos dados. Eu correlaciono isso com variáveis externas e internas. Então, índices econômicos, clima, sazonalidades, feriados, campanhas, promoções, eventos específicos e principalmente a variação de preço. A partir do momento que eu tenho esses 3 passos muito bem feitos, eu consigo trabalhar com o que a gente falou lá no primeiro slide, Deep Learning e Machine Learning. Então, eu consigo correlacionar cada neurônio de aprendizado desse e trazer uma eficiência final, né, para poder prever demanda. Então, o algoritmo ele vai aprendendo com o que vai acontecendo, correlacionando todas as informações que a gente imputa no modelo, para no final dar um output de previsão de demanda, poder clusterizar isso e alcançar os resultados que a gente viu previamente. Tá, legal, você falou pra caramba, Edu. Mas isso é bom ou ruim, né? Segundo a gigante Ernst Young, no artigo que eles publicaram, disponível para todos, posso compartilhar com vocês, eles comentam que um aumento de acurácia de 30% a 35% na previsão de demanda pode gerar um aumento de vendas de 3% a 5% e uma redução de estoques de 20% a 25%. Além de outros benefícios. Melhora da disponibilidade do produto na prateleira, maior satisfação do cliente, dentre outros. Não existe coisa mais frustrante do que você querer comprar alguma coisa, chegar lá e não tem. Ou você comprar alguma coisa na internet, chegar um e-mail falando que, pô, vou cancelar a tua compra porque não consigo te entregar. Eu não volto a comprar. E fazendo uma base com o cálculo da Ernst Young, seguindo o faturamento de 2023 dessa empresa, que é 295 milhões, se eu usar a faixa de incremento citada, eu aumentaria minhas vendas numa faixa de 3 milhões, se eu incrementar 1%, faixa de 8 a 9 milhões em 3% e uma faixa de 14 a 15 milhões, 5% de incremento. Será mesmo? Vamos simular. Para poder simular, a gente fala geralmente de uma métrica chamada MAPE. Então imagina que se eu previ 100 unidades e vendeu 90, eu errei 10% e acertei 90%, de uma forma bem simples, tá? E aí tem várias variações em cima disso e formas de cálculo. Se é mais interessante para mim calcular isso de forma mensal, semanal, por produto, por loja, enfim. Existem várias formas que a gente pode calcular o MAPE. Aqui a gente vai calcular de uma forma geral, tá? Olhando para o produto em um armazém de e-commerce. E aí o que a gente tem aqui? Comparando a linha azul, que é uma previsão com a inteligência artificial, e a linha amarela, que é uma previsão com a média móvel, a gente pode perceber que a azul, que é com inteligência artificial, alcança erros menores. E aqui são erros, tá, gente? Não é a acurácia, a gente está falando de erro. Então, em praticamente todas, a gente teve um erro menor. Fazendo um comparativo médio, a diferença média é de 15%, né? Onde a inteligência artificial errou menos, ou seja, acertou mais 15%. Beleza, dado que eu tenho uma boa previsão, eu preciso saber o quanto e como eu abasteço esse meu armazém do e-commerce. Então a gente vai configurar um abastecimento simples, tá? Utilizando a previsão de demanda. Tem até um roteirinho aqui. Então a gente vai simular esse abastecimento utilizando a previsão de demanda com inteligência artificial e sem inteligência artificial, sendo abastecido o armazém uma vez por semana. Vão ser realizados 2 comparativos utilizando AI, o forecast com AI sem inteligência artificial. A ruptura será a diferença negativa semanal. Então, se eu previ a menos, eu deixei de vender. Então, ponto negativo, independente para qual algoritmo. E se eu previ a mais, teoricamente eu teria um excesso. E aí, nesse gráfico, a gente vê as curvas de estoque. Então, percebam que o algoritmo sem inteligência artificial, que é o azul, tem várias quedas onde ele previu a menos.
ou previu a mais. Já o algoritmo com inteligência artificial, ele mantém uma tendência, ele erra também, obviamente, erra bastante, mas bem menos que um processo feito manualmente. Falando em números, Edu, fazendo esse cálculo semanalmente, utilizando a previsão com AI e sem AI, onde a gente chega? Pô, a previsão com inteligência artificial, ela me gerou 31 milhões de ruptura e teve um excesso de 13 milhões. Legal? Aqui é para dizer que a AI erra também e, pô, gerou 30 milhões de ruptura, assim como qualquer planejamento. E sem AI, Edu? A gente vê que o rombo é mais que o dobro, né? São 85 milhões de ruptura realizada, entregue semanalmente, e um excesso de 11 milhões. Né? Então, o que a gente pode concluir com isso? Vamos falar de resultado. Com AI, 13 milhões de excesso, 31 milhões em ruptura. Sem AI, 11 milhões e 800 de excesso e 85 milhões de ruptura. Logo, a gente conclui que a AI conseguiu estar um pouquinho acima, mas manter um patamar da curva de estoque em excessos, mas pô, me deu um saving de mais de 50 milhões em ruptura. Então, a empresa faturaria 50 milhões a mais nesse processo feito em 2023. É muito dinheiro. O ROI é extremamente alto. Então, fazendo uma correlação com o estudo, o artigo feito pela Ernst Young, sim, faz sentido e faz muito sentido. É muito mais que qualquer faixa de incremento de vendas. E o algoritmo de abastecimento configurado, ele foi um algoritmo simples. Peguei a previsão de vendas, abasteci com esse número uma vez por semana, sem mais nenhuma influência. A gente consegue ir colocando outros blocos. Então, consigo trazer várias outras variáveis de restrição, como nível de serviço, estoque mínimo e máximo, shelf life, múltiplo, caixa disponível. Quando a gente fala de compra, às vezes eu tenho uma necessidade de compra muito maior do que o dinheiro em caixa que eu tenho. Pô, o que eu faço? Né? O ideal é comprar o que eu tenho mais margem, né? Mas depende da estratégia de cada empresa. Dentre outras variáveis que a gente consegue trazer também. Gosto muito da última. A gente tem uma empresa também, uma grande indústria de D2C, que tem várias lojas próprias. Se existia uma loja que tivesse em excesso e uma outra em ruptura, eles paravam a fábrica para produzir produto, para abastecer a loja que estava em ruptura. Não existia um rebalanceamento entre elas. Tá? E esses algoritmos conseguem fazer isso com uma boa previsibilidade. Aqui um slide, a gente está caminhando para o final, mas falando da automação da cadeia como um todo. A gente falou ali do armazém do e-commerce, focou muito em uma loja abastecendo e o faturamento de produtos de curva A, mas a gente consegue atender o mercado como um todo. Então imagina uma grande indústria D2C, né, que precisa comprar insumos, materiais de fornecedores terceiros. A gente consegue atuar e ver e dar os números do quanto e quando comprar, quanto e quanto produzir, quanto e quanto abastecer, sejam lojas próprias, seja o atacado, seja seu e-commerce, e o quanto redistribuir entre eles até a entrega para o consumidor final. Outros benefícios não mensurados nessa apresentação, mas pô, operações mais eficientes, menos retrabalho, aumento de vendas, margens e market share, redução de custos e perdas, melhor tomada de decisão, aumento do nível de satisfação do cliente e uma hiperautomação de processos. Gosto muito desse último, que quando o cliente entra com a gente ali, a gente costuma passar por uma jornada. Até comento que, pô, a partir do momento que um cliente está dentro, ele faz parte, é um time só, não existe Infradata e XPTO, estamos todos juntos. E a gente passa por essa jornada e o último ponto onde a gente fala, pô, bem legal o case que a gente implementou, é quando a gente consegue ter uma hiperautomação de todo o processo de eficiência logística. Esse é um case bem bacana. Tem outros pontos que não estão aqui, por exemplo, quando eu consigo ter uma previsibilidade boa, eu gasto menos com custo de armazenamento.
eu loco menos espaço, né? E finalizando aqui, galera, gosto de deixar uma frase de impacto, mas a inteligência artificial ela não substitui o pensamento humano. Ela não está aqui para substituir o humano. Ela está aqui para potencializar. Assim como no uso do AlphaGo lá, que todos os jogadores aumentaram o seu nível de eficiência. Eles continuam sendo jogadores. E acredito muito que juntos a gente pode alcançar o impossível. Muito obrigado pela atenção de todos.